Olá pessoal, Pastor Sandro do Concilium. Nós vamos falar agora sobre o relatório de estatística do presbitério para o sínodo. No sistema Concílio você faz isso apertando um botão e alimentando alguns dados. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses dados que a gente precisa antever para poder preparar o relatório. A primeira coisa que precisa acertar é a diretoria. Então esses relatórios eles possuem, né, qual é o conjunto da comissão executiva de cada ano. Então, como que eu pensei em fazer isso, né, de uma forma bem prática? A gente vai usar a chamada que já é feito e a partir da chamada a gente vai montar, né, desses elegíveis, a gente monta a diretoria de cada ano. Então a gente vai para o sistema que a gente só vai lembrar rapidinho da chamada, como é que é feito. Vem aqui para o monitor. Então aqui, ó, quando você vem aqui na reunião, você tem aqui a chamada, quem estava presente, quem estava ausente. Então prepare a chamada da comissão executiva que respondeu, por exemplo, o ano 2023, né? Então você vai colocar aqui os pastores estavam presentes aqui, acertar os presbíteros também. Então aqui está esse Carlos aqui, vamos supor que em 2023 o representante era esse José Luiz aqui. Então você deixa ele aqui. Aqui nem importa se está com presença ou não, tá? É mais aqui, tá vendo? Os nomes que estão aqui dos presbíteros que você precisa acertar. Fez isso, então você vai lá, agora aqui na estrutura do conciliar, muda aqui a diretoria para o ano 2023, isso aqui é novidade, tá? Não tinha isso, agora você muda aqui para o ano, aqui vai ver que está em branco, então você vem pelo concílio, então vamos supor que for um pastor, ao pastor Martinho Lutero, que é o presidente naquele ano, né? Naquele ano, Martinho Lutero. Aqui o vice, pastor João da Silva. Aí o primeiro secretário é um presbítero, então você muda aqui, ó, presbítero. Então o presbítero veio aquele José Luiz que a gente marcou lá. Aí ele é. Aí o segundo secretário é o Jacó Armin. Agora vamos imaginar uma situação inusitada. Em 2023 passou no presbitério um pastor que ele nem está mais, ele nem está no sistema concílio. Então você vem aqui no lapisinho aqui, ó, você não tem ele no cadastro. E aí salva. E aí você vai ter aqui essa informação, que foi tesoureiro. Hoje ele nem está mais no concílio, não parece mais na estrutura, mas ele foi. Aqui podemos até colocar um outro também, o secretário executivo também, era outro cara que nem está mais. Tá aí. Então, assim, esses dois aqui, ó, nem estão mais no presbitério, passaram por aqui, mas tudo você faz pelo lapisinho aqui. Então, de quem tá, você faz por aqui. Quem não tá, você faz pelo lapisinho aqui, tá bom? E você pode até imprimir isso aqui, vai aparecer no arquivo, diretoria de 2023, do presbitério Três Coquinhos da Serra, né? Uma ficha aqui com os eleitos aqui, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre outra questão. A base que você vai usar para montar esse relatório. Você precisa da estatística das igrejas preenchidas. Então, se as igrejas preencheram suas estatísticas tudo correto, perfeito. Mas se você vai me dizer assim, mas 2023 a gente não usava ainda o Concilium, como que a gente vai fazer isso? Bom, o que eu fiz no meu presbitério, por exemplo? Estou no presbitério agora que só tem 4 igrejas. Então, eu vim aqui no Concilium, peguei a estatística deles, daqueles anos, peguei a folhinha de estatística deles e tal. Essa aqui é do Concilium, tá? Mas vamos supor que fosse a deles. Então, eles têm os dados base para preenchimento estatístico. O que eu fiz? Eu fiz a base do preenchimento estatístico deles, que eu vou fazer aqui com vocês. Fiz a base, então vem aqui, né? Estatística da igreja. Então, no meu caso aqui, 2023, né? Você muda aqui para 2023, e aí você faz a base da primeira estatística para aquele ano lá. Deixa eu ver aqui, só quem já tem. Aqui, a Betânia, Vista e Três Coquinhos. Vamos ver a Central. A Central não tem. A Central não tem 2023. Se eu faço a base dessa igreja central aqui, ó, informo aqui o número de alunos de escola dominical, que essa é a base para a estatística, ok? Então, sei lá, ela tinha 100 alunos na escola dominical, 45 homens, 55 mulheres, tinha 25 crianças do sexo masculino e 30 crianças do sexo feminino. Aqui o valor de imóvel dela e o saldo que ela deixou para o ano seguinte para fazer a base de 2023, ok? Com isso, você faz o quê? A gente criou a base e aí pede para o secretário lá transcrever o relatório estatístico dele que ele já tinha. É só pegar os valores aqui e passar agora. A base está feita, ele preenche. Eu fiz eu mesmo aqui. Peguei os usuários, eu mesmo tinha o login e a senha dos meus usuários aqui, dos secretários do conselho, são só 4, então para mim foi mais fácil. Aí o que eu fiz? Eu transcrevi a base dos relatórios dele, só isso. E com isso eu tenho um relatório no sistema, tanto 2023 como 2024.
2024 já tinham feito, 2023 eu mesmo preenchi, e aí tá feito. Ah, o meu presbitério tem 10 igrejas, tem 20 igrejas, não tem condição de fazer. Então aí você prepara a base, que aí são só 5, 6 valores de cada presbitério, você já tem a estatística, faz a base toda de 2023 de cada igreja ali, passa para eles e pede para os secretários preencherem. Ó, preciso só que vocês atualizem. Só isso, cada um entra com o seu usuário e atualiza esses dados, tá bom? Tem um presbitério aqui perto aqui, que já usa o concílio, foi o primeiro presbitério a usar, que era o meu antigo presbitério. Eles têm a base de 2023, têm a base de 2024. Então, com eles vai ser facinho, vai ser só apertar, acertar a estrutura da diretoria, só fazer a diretoria e gerar a estatística do presbitério, tá bom? Aqui eu vou fazer desse presbitério aqui, só a de 2024, tá? Para vocês verem. Pensando o seguinte, já foi montada a diretoria, eu fui lá na estrutura e acertei a diretoria de 2024, e também já estou com os relatórios das igrejas entregues, tá bom? Todas as igrejas entregaram o relatório, que foi o relatório que foi apresentado agora em janeiro, fevereiro, na reunião do início do ano. Então eu já tinha isso aí pronto em 2024, então agora é só você vir aqui no sistema, você vai vir nesse menu novo aqui, deixa eu entrar de novo aqui. Você vai vir nesse menu novo que aparece só para o presbitério, tá? As igrejas não têm acesso a isso aqui. Estatística do presbitério. Você tem um pouco mais de liberdade aqui, então você vai colocar aqui 2024 e criar o relatório. Aí vai fazer uma pilha aqui de aviso, que são os processos que ele está fazendo. Ele foi analisar a data secretária, foi movimento, a rol de membros, estrutura de trabalho. Ele foi lá, calculou tudo isso baseado na entrega das igrejas e já trouxe para você aqui essa informação. Então tá aqui. Então tá aqui, ó, o dado do presidente. Esse aqui é o modelo do Supremo Concílio, ok? Ipsis literis, que é feito em Excel. Então tá aqui todos os dados. Isso aqui já veio do sistema, tá bom? Já está prontinho. Isso aqui, ele fez o cálculo a partir das entregas das igrejas, esse aqui também a partir das entregas das igrejas e a partir da entrega das igrejas. Esses dados, movimento 3 da estrutura, o que não vem? O número de congregações presbiteriais, ok? Eu estava até em crise, porque eu estava assim, poxa, da onde que eu vou puxar essa informação? Do lugar nenhum, porque nenhuma igreja registra que tem congregação presbiterial, porque a congregação é do presbitério, só registra congregação de igreja. Então, aqui você vem no sistema e coloca aqui manualmente. Ah, aqui o presbitério 3 Coquinho da Serra tem uma congregação presbiterial, ou duas congregações presbiteriais, só isso. Aí aqui, os ajustes de membresias também, todo aqui preenchido, que já veio pronto, né? Só que está tudo aberto os campos, tá? Por quê? Porque você pode ter que fazer algum ajuste, tá liberado. A mesma coisa aqui, tá? Tá tudo liberado, você pode fazer ajustes manuais, tá? Sem problema nenhum. Aqui eu acrescentei a lista das igrejas, que os sírios não tem isso geralmente, né? Então aqui eu coloquei pequenininha a letra, porque isso aqui eu não tem como imaginar. Alguns presbitérios que usam concílio são gigantes, e alguns só tem 4 igrejas, como é o caso aqui do Metropolitano de Sorocaba. E tem alguns que tem um monte de igreja. Então esse campo aí eu deixei ele assim, ele é um extra, tá? Ele não existe no relatório, na verdade, estava sobrando esse espaço aí no próprio relatório do Supremo Concílio. Fica um buraco aqui, ó. Aqui, né? Fica um buraco aqui, né? Falei, o que eu vou colocar? Eu vou colocar a lista de igreja, vai. É, aparece aqui o nome, vai aparecer aqui no canto aqui a lista das igrejas aqui, tá vendo? Então tá aqui. Esses dados todos vieram então dessa leitura. Aqui também dado financeiro. Esses dados financeiros também vieram dessa leitura. E aqui, essa é a parte que você vai fazer a partir do relatório que foi apresentado do tesoureiro para o presbitério. Por que esse dado eu não montei? Eu não montei porque eu não tenho esse dado. Né? Esse aqui é a estatística do presbitério. E aqui é o presbitério que vai colocar quanto que ele tinha saldo em conta, como terminou o ano, né? Aqui no caso terminou o ano 2023, deixando para 2024 esse valor aqui. Aí qual foi a verba que foi arrecadada pelas igrejas? Outros tipos de receita que o presbitério pode ter, doações, sei lá, alguma coisa assim. E aí com isso você monta aqui os valores do que aconteceu no ano de 2024 e aí você vai colocar aqui, né? E aí a previsão para o ano seguinte. No caso aqui, você vai colocando a previsão para 2025 agora, tá? Como é que você tá? Você terminou o ano de 2024 com 14 mil em conta e agora o presbitério está programando aqui, ó, já não deu, já vou ter que arrecadar mais aqui, ó. Isso aqui ajuda até o tesoureiro, né, se ele quiser. Vamos arrecadar 30 mil esse ano aqui. Então, tá aí. Ah, verba para o sínodo ainda, né? Aumentar aqui a arrecadação. Aqui.
2.000, 3.000, manda 2.000 por cima. Tá feito. E acabou. Isso aqui tudo tá feito. Mas vamos supor, tá bom? Vamos supor que você estava preenchendo o relatório e daí você, sem querer, mudou algum valor aqui, que você estava pulsando aqui no relatório e você mudou alguma coisa. Olha o que eu deixei. Eu deixei aqui para vocês uns gatilhos de socorro, ok? Então, aqui, vamos supor. Se sem querer mexeu aqui no candidato, o cara lá não era candidato, tal, e ele era missionário, na verdade, nossa, mas o cara que era evangelista, na verdade, era candidato, então aqui é 13 candidatos. E aí mexeu, e você, caramba, não tem mau número. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar, vou ter que recalcular manualmente para vir aqui alimentar esses valores, porque sem querer eu baguncei, eu fiz errado aqui. Ou mexi aqui sem querer nesses números, e agora estraguei, alterou todos os valores. E agora, o que eu vou fazer, né? Olha lá, como é que a gente vai mexer isso aqui? Estraguei. Eu deixei esses botões aqui, tá? Então aqui, se eu precisar atualizar o secretário, para você puxar o secretário atual, tá? Porque é quem está entregando. Então vamos supor que isso aqui, o secretário executivo fez já isso aqui no ano passado, de 2023, ele fez em 2024, mas não entregou porque o Sínodo só pede isso de 2 em 2 anos. Agora o secretário é outro. Então você atualiza o secretário. E vai avisar, ó, os dados secretários serão atualizados pelos dados do perfil. Tá? Então ele não é recomendado se você já entregou. Mas se você precisa atualizar, você vai apertar aqui, ele vai atualizar os dados. Então ele vai puxar aqui os dados novo aqui do secretário. A mesma coisa acontece com cada um desses dados aqui, ó, a estrutura do presbitério. Eu preciso atualizar a estrutura do presbitério. Então, aqui, ó, só para antes de, ó, lembra que eu mexi aqui nesses dados? Eu vou atualizar só a estrutura do presbitério aqui. Ele vai fazer o processo, eu preciso encerrar isso aqui, porque ele tem que fazer todo o cálculo fazendo a leitura, né, da liderança, de todas essas informações aí. Ó, fez. Isso aqui é um processo, tá? Então eu tenho que pegar todos os formulários entregues pelas igrejas e atualizar. Lá, trouxe os dados atualizados. A mesma coisa aqui, ó, que eu alterei esses dados de exclusão aqui e de designação. Tá? Então aqui hall de membros. Então vamos atualizar hall de membros. Mesma informação, tá? Vai puxar isso aqui. Tá aqui, corrigido. Aqui os dados financeiros. Então, processando o movimento de despesas e também o de receitas. Aí, atualizados os dados de acordo com tudo que aconteceu. Perfeito. Agora é só baixar. Opa, tem que preencher data e local. Vamos lá, então. Estou fazendo hoje, 22 de maio de 2025, da Serra, minha cidade fantasia. Agora sim, vamos salvar os dados, salva tudo e download do formulário. Estatística, então, aqui de Três Coquinhos da Serra do Presbitério. Joia? Então, está aqui o formulário baixado, dados que ele já puxou do próprio sistema, dados que ele puxou do sistema, dados que ele calculou com as estatísticas das igrejas, também puxou das estatísticas, também um mapa aqui das estatísticas, e aqui que foi montado pelo secretário executivo com base no movimento financeiro, tá bom? Uma outra coisa também é o ano anterior, tá? Então, como eu vou entregar de 2 anos, eu vou preparar também o relatório de 2023, no caso, também vai fazer isso aí. Ele vai preparar aqui os dados aqui, todos os dados do relatório, e é só você preencher igualmente aqui os dados de 2023, ok? É legal você lembrar do detalhe, tá? A forma como você terminou o ano aqui, tanto para escola dominical, quanto para o número de comungantes e não comungantes. E os saldos para o ano seguinte é como começa o ano próximo. Então, aqui 2023, ele vai determinar aqui um valor de membresia, aqui nessa linha aqui, você pode ver nesse quadro geral aqui, como termina. Esses dados aqui tem que ser exatamente os dados que vão... Aqui no meu não está batendo, obviamente, tá? Porque isso aqui eu estou fazendo de qualquer jeito. Ou seja, no presbitério aqui de Sorocaba, aqui, eu tive que fazer todo um ajuste para poder acertar isso, entender como é que terminou as finanças de 2023
porque é assim que tem que começar as finanças de 2024. Então, fazer os ajustes necessários, falar com os tesoureiros, membros de igreja. Teve uma igreja que ela começou com a membresia errada em 2024, precisa acertar isso, mudou o número de membros dela, vai ter que ajustar alguma coisa, alguém que deveria ter sido excluído que não foi, algo assim. Mas como termina um ano é como começa o outro ano, tá? Então, esses ajustes você tem que fazer. Mas é um detalhe curioso, tá? Você já tinha que fazer isso e tinha que fazer isso com as planilhas do Excel ainda, tá? Então, sim, que era outro tipo de trabalho. Então, a ideia é a gente ajustar isso, a fazer esses fechamentos de uma forma mais automatizada. Como vocês viram, preparar o relatório, quando está tudo caminhando certinho, é só um botão e preencher alguma pilha de dados ali, que não é tanta coisa, que é mais o orçamento do próprio presbitério. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças, é um botão só, você já prepara isso, tá bom? E manda para o sínodo. E o sínodo, por sua vez, vai ter esses dados totalmente consolidados, vai estar tudo preparadinho. Se o sínodo tiver todos os presbitérios usando o concílio, então, aí o sínodo vai poder consolidar, vai poder fazer a somatória num único formulário de todo o presbitério e ter um mapa ali do que aconteceu no presbitério, né, durante o biênio, e que vai ser muito mais prático para eles. Alguns sínodos podem pedir para que seja feita a transcrição desses dados no Excel, ok? Isso pode acontecer. Paciência, tá? O sínodo não é obrigado a utilizar o concílio, então ele não pode obrigar também os outros presbitérios a utilizar o concílio. Talvez só o seu presbitério utilize o concílio no sínodo. Então, manda o relatório do PDF, né, para que seja, porque ele é mais fácil de você analisar, de você ler, e se o sínodo insistir que você monte o Excel, você vai falar, Sandra, eu vou ter que fazer dois trabalhos. Pô, você vai ter só que transcrever os dados daí. Aí é um trabalho manual mesmo. Mas, por outro lado, pense, você tinha que fazer a conta disso aí antigamente, né? Você tinha que pegar lá, puxar as planilhas, ainda que você tenha uma certa habilidade no Excel, você ia ter que fazer fórmula. E eu já fiz isso, porque fui secretário executivo durante muito tempo. Aliás, Concilium nasceu desse desgaste, né? Meu presbitério com 12 igrejas, você montar a planilha com a abinha das 12 igrejas, ficar fazendo fórmula, né? Para ficar puxando. Ainda que você pudesse copiar algumas fórmulas, alguns campos mesclados não deixavam você copiar as fórmulas. Então, você tinha que ficar montando fórmula para cada, né? Fazendo a somatória das abas. Então era muito mais trabalhoso. Então agora você vai ter só que pegar o formulário e ir preenchendo os dados, se o sínodo exigir, ok? Aqui no, por exemplo, de Metropolitano de Sorocaba, eu estou mandando assim PDF. Vamos ver como é que vai ser. Espero eu não tenha trabalho com isso, tá bom? É isso. Muito obrigado, então, senhor secretário executivo. Você está no grupo nosso de WhatsApp, né, de secretário executivo. Qualquer dúvida pode perguntar lá pelo grupo, tá bom? E qualquer necessidade também a gente vai conversando, tá bom? A gente já melhorou bastante o concílio a pedido de vocês, secretários executivos, né? Então, algumas mudanças que estão acontecendo é solicitação de vocês, e algumas que estão por vir aí também é pedido de vocês e pedido também dos pastores de igreja. Não estou esquecendo do relatório pastoral mensal, tá? Por favor, é que não é que não fiz porque eu não quis. É uma questão de prioridade. Eu tinha que preparar esse relatório aqui, porque as entregas para o Sínodo são agora, no meio do ano. Então eu estava trabalhando, fundei a cabeça aqui para tentar terminar essa parte, acabou esse processo aqui. Então estou devendo ainda, ó, o relatório mensal de pastor e estou devendo ainda a carteirinha de ministros online, né? Que é o registro das telas, a tela, né? Da página da carteirinha dos ministros, para vocês terem um backup virtual aí de suas carteirinhas, né? Então a gente tô trabalhando nisso também, tá? Essas duas coisas que tem para fazer. E a outra coisa que pediram para mim também foi a pauta da comissão executiva, para montar a ata da comissão executiva, né? Então, todos os documentos que a comissão executiva recebe o secretário para subir, fazer o upload deles, a protocola eles pelo sistema e depois baixa o extrato da reunião da comissão executiva. E com isso, o secretário executivo consegue preparar o relatório da comissão executiva para o presbitério e também já tem a pauta da reunião para poder montar depois a ata da reunião, né? Então você tem ali quem estava presente, você pode colocar ali, agora que você tem a comissão executiva, né, na forma de estrutura, então você tem lá o cabeçalho com a comissão executiva presente, a data, a hora que começou, aí você tem todos os documentos que foram recebidos ali, e ali assuntos tratados também, e aí você faz o download desse PDF aí, que já vira uma pauta que você pode
até copiar e colar para fazer a sua ata. E também preparar o relatório anual da comissão executiva daí. Gente, isso só vai acontecer só a partir de 2026, tá bom? Estou preparando, 2026 a gente já começa, toda reunião da comissão executiva já vai ter pauta já pelo sistema, e aí a partir dessas pautas, então vocês vão conseguir preparar relatórios para os anos seguintes, tá bom? E preparar relatório e antecipar a ata também. E aí vamos ver se 2026 a gente já começa também com o relatório pastoral funcionando. Aí todo mês o pastor pode fazer, né, o lançamento do relatório pastoral, né, para poder entregar para o seu conselho e com isso fazer o somatório já a partir de um botãozinho, igual a gente fez aqui a estatística, né? Fazer aí o relatório pastoral. Melhorias que estão vindo por aí, tá bom? Passo a passo, de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando esse sistema aqui. Deus abençoe, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Forte abraço, até mais.